Olá! Sejam bem-vindos a mais uma videoaula sobre Reologia aplicada ao petróleo e gás. Nosso assunto de hoje é transporte de sólidos. Os tópicos a serem abordados são desafios durante o transporte de sólidos, velocidade de queda, velocidade e razão de transporte. Ao término desta aula, você será capaz de compreender os desafios técnicos recorrentes no transporte de sólidos até a superfície. Você também será capaz de entender a razão de transporte e a importância desse parâmetro para a eficiência da perfuração. Bom, vamos entender primeiro o que eu quero dizer com transporte de sólidos. Transporte de sólidos é quando o fluido chega ao final do tubo de perfuração e carrega para a superfície os fragmentos de rocha que estão sendo perfurados, para esses fragmentos serem analisados pelos geólogos, validarem se a perfuração está dentro dos parâmetros previstos. Então, os fluidos são utilizados na perfuração e completação para transportar, carrear sólidos desde o fundo do poço até a superfície através do espaço anular. Muito importante lembrar do espaço anular, que é aquele espaço entre o tubo que se está perfurando e a coluna de perfuração, certo? E a velocidade de remoção desses sólidos, dada pela simbologia VR, é dada pela diferença entre a velocidade do fluido carreador, que é o V, e a velocidade de sedimentação das partículas, que é o VS. Então, VR é igual a V menos VS. Vamos ilustrar isso para ficar mais fácil? Bom, pessoal, agora que a gente entendeu as componentes das velocidades no espaço anular, vamos ilustrar isso tudo. Aqui nós temos uma imagem que mostra ali aquele ponto vermelho, é como se fosse uma partícula, um fragmento de rocha, que a velocidade ascendente é a velocidade de transporte e temos também a velocidade de sedimentação, que é aquela que a partícula tem devido à ação da gravidade, porque ela tem um peso que vai no sentido contrário à velocidade de transporte. E temos também a velocidade do fluido que carrega esses fragmentos. Então, como a gente viu no slide anterior, a velocidade de remoção ou a velocidade de transporte, ela é dada pela diferença da velocidade do fluido carreador e a velocidade de sedimentação, como a gente pode ver aqui nessa imagem. E aí eu trago um certo ponto de reflexão. Nem todos os fragmentos de rocha, as partículas, os sedimentos, têm o mesmo tamanho, têm a mesma densidade, têm o mesmo peso. Então, cada um vai ter uma velocidade de sedimentação. Essa imagem ilustra as diferentes granulometrias que um sedimento pode assumir. Desde a areia fina média, também temos os seixos finos, seixos pequenos. Então, dependendo do tamanho, a velocidade de sedimentação vai ser maior. Se o sedimento tiver um tamanho muito grande, a velocidade de sedimentação vai ser maior e, portanto, a velocidade do transporte também vai ser menor, porque vai ter uma velocidade no sentido contrário, atenuando essa velocidade resultante. E aí vem a importância de entender a razão de transporte, que é dada pela RT. A razão de transporte é a relação entre a velocidade de remoção e a velocidade do fluido carreador. Este parâmetro consiste na determinação da capacidade de carregamento dos sólidos em um fluido em escoamento, que é essa ideia que a gente estava tratando até agora. Então, RT é dado pela razão de VR sobre V, que é a velocidade de remoção sobre a velocidade do fluido carreador, que, tendo em vista a equação que eu apresentei para vocês no primeiro slide, o RT pode ser escrito da seguinte forma: RT é igual a 1 menos velocidade de sedimentação sobre a velocidade do fluido carreador, ok? Então, pessoal, quando a velocidade de sedimentação é igual a zero, o que nós temos? A razão de transporte RT vai ser igual a 1. Afinal, a equação da direita ali, RT é igual a 1 menos VS sobre V. Se VS é igual a zero, sobra apenas 1, então RT é igual a 1. E o que isso significa? Isso significa que as partículas que estão sendo transportadas no interior desse fluido, elas se deslocam na mesma velocidade do fluido carreador.
Ao passo que, quando a velocidade de sedimentação aumenta e a velocidade do fluido carregador se mantém constante, a razão de transporte diminui e a concentração dos sólidos passa a aumentar no espaço anular. Por que isso acontece? Imaginem vocês o fluido transportando vários fragmentos para a superfície, mas não todos, alguns deles vão se depositando nesse espaço anular. E aí vai causando uma certa obstrução desse espaço. E aí entramos nas implicações do acúmulo de sólidos no espaço anular. Quais são as implicações de obstruir esse espaço anular? Vejamos aqui, teremos uma diminuição ou perda de circulação. Se nós temos uma seção desse tamanho e ela fica obstruída e passa a ficar desse tamanho, nós teremos uma perda de circulação. Outra coisa, obstrução do espaço anular, como eu expliquei para vocês. Prisão da coluna de perfuração, redução da taxa de penetração e redução da vida útil da broca. Então, como vocês podem ver, quando acontece esse acúmulo de sólidos no espaço anular, é algo que compromete bastante o processo de perfuração. Agora nós vamos entender quais são os fatores influentes na razão de transporte. São eles: a vazão de circulação do fluido, as propriedades reológicas dos fluidos, a velocidade de sedimentação da partícula, o tamanho, a distribuição e a geometria das partículas, a densidade do fluido e o perfil de velocidade do fluxo. Tendo esses fatores em mente, a gente consegue ter um maior controle sobre como a razão de transporte está acontecendo. É muito importante a gente trabalhar, ter controle de todas essas variáveis para a gente entender como a razão de transporte está acontecendo, para sempre que possível a gente atenuar o acúmulo desses sólidos no espaço anular. Então, tendo isso em vista, vem a importância de entendermos quais são as técnicas que nos auxiliam a aumentar a capacidade de carreamento do fluido, porque uma vez que a gente faz isso, a gente aumenta a capacidade de carreamento, nós evitamos a concentração de sólidos no espaço anular. Então, quais são as técnicas que nos auxiliam a isso? É a viscosificação do fluido, ou seja, aumentar a viscosidade desse fluido. E de que forma isso é feito? Através da adição de bentonita, um componente muito utilizado na indústria do petróleo, exatamente por ter essa propriedade. Também podemos aumentar a vazão de bombeio desse fluido, então bombear com mais intensidade. Também a circulação do fluido com uma vazão definida, ou seja, relativamente constante. E também deslocamento de tampões viscosos, sempre com o intuito de evitar que esses sólidos, essas partículas, se acumulem no espaço anular. Trouxe aqui para vocês duas dicas de leituras muito interessantes. A primeira delas é o livro do José Machado, Reologia e Escoamento de Fluidos, ênfase na indústria do petróleo. E o segundo livro é do Cain, George Cain, Fluidos de Perfuração e Completação. Excelentes livros para auxiliar no desenvolvimento da disciplina. Chegamos ao final de mais uma videoaula sobre transporte de sólidos. Espero que vocês tenham gostado. Visitem nossas redes sociais e até a próxima!